quando os níveis de incerteza estão muito elevados, naturalmente, a ansiedade também se eleva bastante. E é sobre ansiedade, incertezas e esperança que nós queremos conversar no dia de hoje. Meus amigos, minhas amigas, que nós possamos ficar em paz. No modelo da ansiedade, nós precisamos entender a nossa dificuldade em lidar com o incerto. Em geral, nós precisamos ter algum nível de controle, ou pelo menos alguma sensação de controle, para que a nossa ansiedade diminua. Não é à toa que nós nos apegamos a um certo hábito cotidiano, a uma rotina, para que nós nos sintamos com as bases sólidas, nós sintamos que estamos em algum nível de controle em relação às nossas vidas. No entanto, o controle total é uma mera ilusão da nossa mente, que tenta, através dessa solução, que é uma pseudo-solução, ou seja, uma falsa solução, nos dá uma sensação de tranquilidade. Por que é uma falsa solução? Porque a vida em si é imprevisível, já que as previsibilidades estão dentro das leis de Deus e nós somos muito imaturos do ponto de vista espiritual para podermos entender a lei de Deus na sua completude. Mesmo que entendêssemos do ponto de vista mais teórico, geral, existem os pormenores do que há uma tendência para acontecer ou não. E nós não temos essa abrangência de percepção, de maturidade espiritual. Allan Kardec traz uma imagem muito interessante quando vai falar sobre a previsão do futuro, que de certa forma, se pensarmos sobre a previsão do futuro, a gente poderia entender que isso diminuiria a nossa angústia, a nossa ansiedade, mas nem sempre. Porque às vezes uma previsão do futuro pode gerar uma ansiedade, trazendo o futuro para o presente, a vivência do futuro para o presente. E essa é a principal característica da ansiedade, trazer o futuro para o presente, que seja um futuro angustiante, aí seria uma ansiedade apreensiva, que nos tortura, ou um futuro ditoso, e aí seria uma ansiedade de expectativa. Bem, a gente não fica torturado na angústia, mas ficamos inquietos querendo que esse futuro chegue logo e ele não chega. Então, de certa forma, até as previsões, nós não temos, às vezes, maturidade espiritual. Às vezes, temos até alguns vislumbres intelectuais ou alguns vislumbres mediúnicos, mas a nossa maturidade espiritual não consegue se alinhar a uma necessária calma para essa previsibilidade. Mas Allan Kardec faz a seguinte imagem. Imagine que temos duas pessoas. Uma que está no topo de um monte, vendo o vale, e alguém que está embaixo no vale. E os dois estão tendo as suas percepções. Obviamente, quem está no topo do monte consegue ter uma abrangência maior. E imagine, então, que vem um terceiro homem que está caminhando, está escondido, e está escondido para poder fazer algum assalto. Essa pessoa que está em cima do monte, ela, por ter uma amplitude de visão maior, ela consegue prever o que é que vai acontecer, né? Na verdade, ela consegue ver o que é que vai acontecer se esse aqui de baixo continuar naquela rota. Mas o que está embaixo não consegue entender, não consegue prever, porque ele está com a visão limitada, ele não está vendo a outra pessoa escondida. Então, vamos supor que ele continue nessa rota, coloca Allan Kardec. Se ele continuar nessa rota, ele vai sofrer o assalto e para ele vai ser uma coisa imprevisível. Mas para quem estava em cima, era algo previsível, muito possível, porque ele estava vendo a pessoa escondida, o assaltante, e estava vendo o outro se aproximando. Então, de certa forma, esse daqui tinha uma sensação de maior previsibilidade. Ou seja, aquilo não foi incerto, era uma certeza
que iria acontecer. Um grau de incerteza que nós temos é pela nossa dificuldade de percepção maior. Nós temos uma percepção muito limitada em relação à vida. Mas mesmo que tivéssemos uma visão mais ampliada, se nós não tivermos a necessária maturidade espiritual, essa visão do futuro muitas vezes nos traz uma sensação de terror, de medo, de angústia, porque a gente vai antecipar a vivência da experiência. Nesse sentido, viver tem um grau de imprevisibilidade muito grande e por isso que, se lidarmos com as nossas ansiedades, tentando aumentar as nossas certezas, isso vai ter uma solução temporária, né? Vai ser um tempo, vai ter um prazo de validade para essa solução dar certo. É por isso que, entendendo o modelo da ansiedade como sendo uma alergia psicológica à incerteza, a gente propõe que, aos poucos, a nossa mente vá se desapegando da necessidade de ter certeza para poder diminuir a ansiedade e aumentar a nossa tolerância ao incerto, diminuir a nossa alergia à incerteza, para que a gente possa ter um grau de confiança nas coisas que estão por vir na nossa existência, mesmo sem termos a certeza do que irá acontecer. Nessa perspectiva, a fé acaba sendo uma ajuda muito grande, porque a fé nos dá uma sensação de tranquilidade, porque nos dá alguma confiança. Quanto maior a fé, maior a confiança. Quanto maior a confiança, maior o grau de certeza. Mas veja que essa certeza é diferente da certeza anterior, que era baseada no controle. A certeza que a fé profunda e madura nos dá é uma certeza baseada na tolerância ao incerto. Por quê? Porque é baseada na confiança. Na confiança em quem? Em Deus. Na confiança em Jesus. Na confiança nos benfeitores espirituais, dos benfeitores maiores. Então essa confiança precisa abrir mão da certeza racional, porque a nossa percepção é limitada, diferente da percepção dos benfeitores, diferente da percepção de Jesus e totalmente diferente da onisciência de Deus. Então, quando nós somos imbuídos de uma fé, nós estamos treinando a nossa mente para se desapegar do controle e colocar a confiança na onisciência maior que é Deus, na sabedoria maior que é Jesus e na sabedoria bem maior do que a nossa, que são aquelas dos mensageiros espirituais. Aí temos uma estratégia muito útil para podermos lidar com as nossas angústias, para podermos lidar com as nossas incertezas. Especialmente porque os níveis de imprevisibilidade, eles vão aumentando conforme momentos de transição vão acontecendo. Momentos de transição pessoal. Quando você toma contato com a doutrina espírita, quando você toma contato com uma visão crística da vida, uma visão espiritual, o desejo de mudar, o desejo de evoluir, ele vai crescendo dentro de você. E isso vai colocando os teus passos em uma nova rota. O teu desejo, a tua ambição está na evolução. Mas você ainda não tem a evolução que você deseja, ou que você desejaria. Então essa transição pessoal, espiritual, ela traz algum grau de incerteza também. Porque nós temos uma confiança, agora fé, emprestada não para os eventos externos, mas para os eventos internos. A fé nos dando a perspectiva de que um dia nós estaremos como essa pessoa em cima do monte, vendo uma abrangência, uma amplitude maior, e essa fé, ela nos dando uma tranquilidade de dizer assim, olha, estás no caminho. Olha, essas dificuldades de agora são transitórias.
mais na frente, todas essas angústias que são inerentes ao atrito da transição, o atrito da mudança interna, elas têm um quê de temporalidade, ou seja, elas têm um tempo, elas vão passar. Isso nos dá uma confiança, mas essa confiança, ela não, digamos assim, exclui algum nível de imprevisibilidade. Então, essa transição pessoal, ela gera uma ansiedade, porque gera um atrito relacionado às nossas limitações e às nossas incertezas do dia a dia. Será que a gente vai aguentar essa expiação? Será que a gente vai aguentar essa prova? Será que a gente vai aguentar esse testemunho? Será que a gente vai aguentar fazer a tarefa que nos compete? Será que a gente vai falhar? Olha aí, quantos serás? Não de fora, mas o será em relação a dentro. Ou seja, será que eu consigo? Porque um grande medo que gera muita incerteza é o medo de falhar naquele indivíduo que está tentando trazer uma trajetória de mudança. E como isso traz um grau de incerteza, e é importante que traga, porque isso vai nos dando humildade, se a gente tivesse confiança excessiva de que nós vamos conseguir, a gente não teria uma preparação e não teria, portanto, uma humildade que nos ajuda a preparar a nossa trajetória. Então, uma confiança em Deus ilimitada, mas uma confiança em nós limitada, porque essa confiança em nós ilimitada pode gerar uma prepotência, ou seja, uma potência antes do tempo. E essa potência antes do tempo leva-nos a uma queda. E aí leva-nos a um grau de certeza. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir, porque o prepotente, a gente tem certeza que não vai conseguir, porque a prepotência é da infantilidade espiritual, é de uma percepção muito pequena de espiritualidade, porque está se colocando antes do tempo. Então, algum grau de incerteza é inerente à transição espiritual que estamos fazendo. E não só inerente, é necessário e importante, mais uma vez, aumentar a confiança para aumentar a tolerância ao incerto. Essas incertezas, elas também estão postas no campo da materialidade, no campo do mundo. Porque é provável que todos nós, aqui estando encarnados, nós estejamos mais ou menos impregnados, especialmente se viemos para essa existência com algum grau de esclarecimento anterior, a gente fique mais ou menos impregnado na nossa memória perispiritual, portanto, uma memória que não é consciente, que na maior parte de nós não é tão clara, mas traz como uma intuição, uma sensação de que algo está para acontecer. E quando nós vamos vendo a visão espiritista, e curiosamente, não só espiritista, curiosamente a gente vai vendo em outras visões também. Eu conversava com uma pessoa evangélica e me dizia assim: não, doutor, estamos nos sinais do tempo, ou seja, os sinais de transição. Então, qualquer que seja a visão que a gente tenha, se levarmos do ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, a gente tem também uma visão de uma certa mudança, talvez não de uma transição no sentido que eu estou dizendo espiritual, mas uma certa mudança. O que é que as visões, digamos assim, que não levam em conta o espiritual, nos colocam? Quase todas. Olha, nós estamos usando e abusando muito da nossa mãe terra, da nossa casa terra. E esse uso e abuso está trazendo consequências. Estão trazendo mudanças geográficas, geológicas, mudanças físicas que vão trazer repercussões para a nossa humanidade. Então, até uma visão materialista está tendo uma intuição de que algo está acontecendo ou para acontecer em um nível maior, que vai trazer uma mudança, digamos assim, física. Do ponto de vista espiritual, nós espiritistas temos uma percepção de que estamos atravessando uma transição espiritual de um mundo
de provas e expiações para um mundo de regeneração. Porque individualmente, muitos estamos também nessa transição de uma reencarnação de provas e expiações para um outro tipo de reencarnação que sai um pouco dessas provas e expiações e começa a adentrar algumas funções, algumas pequenas tarefas, alguns pequenos testemunhos para podermos evoluir pessoalmente. E como a evolução dos mundos acompanha a evolução dos seres, e a evolução dos seres também traz alguma resposta em relação à evolução dos mundos, nós estamos numa transição global, pessoal e espiritual mundial. Então nós viemos com essa marca, com esse registro inconsciente. E isso também traz o quê? Uma imprevisibilidade. Como vai ser isso? Será que a gente vai conseguir? Será que a gente não vai conseguir? Como vai ser o processo? Nós não temos convicção total, não temos certeza, clareza total. Então, estamos permeados de inseguranças, permeados de incertezas, ainda mais quando nós vamos vendo alguma das situações de calamidades, de dificuldades, e vamos vendo a resposta dos homens, a resposta dos governos, a resposta das pessoas, a respostas daqueles que estamos encarnados frente a essas dificuldades, como foi, por exemplo, numa pandemia, uma resposta um tanto quanto caótica do ser humano, que deixou transparecer muito da sua belicosidade, ao invés de uma união maior, que parece que ficou mais no início. Não é à toa que tão logo, ou até antes mesmo de acabar oficialmente a pandemia, as guerras entre as nações, algumas nações, começaram, trazendo o temor, o pavor, parece que cada vez mais bem fundado e não mais só o medo genérico, de uma guerra em nível mundial. Tamanho os tiranos que se encontram de forma perturbada, guiando nações gigantescas. Então veja aí como é um outro tipo de angústia, um outro tipo de incerteza. Como é que não só eu, enquanto pessoa, mas a minha coletividade e os governantes, aqueles que realmente têm, digamos assim, um poder maior nas mãos, vão lidar frente a essas modificações. Tudo isso, amigos, faz com que, e outras questões mais, né, faz com que as nossas incertezas aumentem muito e a nossa ansiedade aumente muito. Não é à toa que nos últimos tempos, especialmente a partir da pandemia, os níveis de ansiedade foram lá para cima, né? De depressão também, mas focando aqui nos transtornos de ansiedade, foram lá para cima no mundo como um todo. Mas aqui no Brasil, a gente tem dados bastante intrigantes, né, como sendo uma das nações mais ansiosas, ou talvez a nação mais ansiosa. Digo talvez porque o método científico de como as pesquisas são feitas é uma questão de debate, que não é muito bem aqui o caso, mas o fato é que os nossos níveis brasileiros de ansiedade são elevados e do mundo também. Então, eu me lembro e queria pensar, né, nessa questão. Quando a gente abre os livros de Allan Kardec, especialmente a Gênese, Allan Kardec falando sobre essas transições, né? Uma transição espiritual e uma mudança física, ele vai falar que a transição, né, de provas e expiações para a regeneração, ela vai se efetuar a cada geração nova, e não com uma grande hecatombe como foi no passado. Ele fala então dessas várias reencarnações que vão acontecendo e paulatinamente uma nova geração vai dando espaço, né, e vai ocupando o espaço de uma geração antiga. Pois bem, quando a gente lê a obra, a Gênese e essa passagem, a gente fica realmente com a percepção de que a transição vai se efetuar do ponto de vista espiritual, de forma reencarnatória a partir de cada geração. Isso é uma verdade e já vem acontecendo. A gente vai vendo as crianças,
né? Quando compara a minha geração, minha mãe, por exemplo, me compara com a geração dela, ela já vê a diferença. Então, essas transições já vêm acontecendo. Mas, quando abrimos o Livro dos Espíritos, um livro, portanto, anterior, um livro basilar para a doutrina espírita, a gente vai lá ler, na terceira parte, as leis morais. Inclusive, nós temos aqui nos debruçado, junto com o Sérgio Lopes, e inclusive o último encontro sobre as leis morais foi sobre a lei de destruição. E na lei de destruição, a gente, inclusive, nessas 3 primeiras leis, falou sobre a lei de conservação, a lei de destruição e a lei de reprodução. 3 leis que estariam na base da nossa ancestralidade psíquica e também está na base, digamos, da sustentação espiritual do nosso universo. E são complementos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec se detém muito nas guerras. Mas, se você for ver as respostas, não são apenas sobre a guerra. Por isso que a gente está fazendo aqui no programa uma transposição de reflexões sobre a nossa intimidade espiritual, emocional e mental. Mas também nós podemos fazer uma transposição para a evolução dos mundos. Porque se a lei de destruição é uma complementação natural da lei de conservação, são 2 faces da mesma moeda na nossa intimidade emocional, isso também está posto, porque é uma lei universal, na arquitetura do universo. Na arquitetura do universo, nós precisamos de uma destruição para efetuar uma construção, uma conservação. E não é só uma transformação, às vezes existe uma destruição dentro da perspectiva daquilo que a gente tinha em mente, daquilo que a nossa mente concebia. Então percebamos que na mesma obra kardeciana nós temos 2 informações. Só que realmente, para mim, e aí eu falo abertamente, enquanto espírita que nasci em uma família espírita, não tenho a primeira vida espírita, eu me pensava muito nessa mensagem de uma transição geracional, né, reencarnatória e espiritual. Provavelmente porque essa daqui traz mais tranquilidade, porque exige menos mudanças externas. E lidar com mudanças externas, como hecatombes, né, calamidades, é muita angústia, né? Dá muita angústia porque aumenta as incertezas. Então, sendo assim, aos pouquinhos, né, do ponto de vista reencarnatório, isso dá uma certa tranquilidade. Mas é interessante observar que esses 2 livros, a Gênese e o Livro dos Espíritos, são fundamentais na codificação. Foram publicados enquanto Allan Kardec estava em vida. Mas há uma diferença epistemológica, ou seja, de como foi construído o conhecimento dos 2 livros. E Allan Kardec é quem sinaliza. Em A Gênese, ele vai dizer que muitas daquelas anotações são frutos, né, da perspectiva dele enquanto pessoa, interpretando os ensinamentos e tudo mais. E aí ele vai dizer que a gente vai ter que perceber, né, o tempo vai dizer o que é que seria mais dele, o que é que seria mais espiritual, ou seja, o espiritual mais atemporal, o que era dele mais temporal, porque por mais que seja um espírito evoluído, era um espírito que tinha uma limitação, porque ilimitado total Deus, né? Onisciente só Deus. Ilimitado na perfeição, Jesus. Todos os outros são mensageiros de Jesus, portanto são limitados, uns bem menos limitados, portanto uma visão muito maior. A gente acredita, né, tem certeza que Allan Kardec é uma dessas pessoas, mas mesmo assim ele tem a humildade de dizer isso. E aí alguns temas, inclusive, que ele pensou em desdobrar em outras edições, está lá no início do livro, quando você lê lá a nota de Allan Kardec, alguns temas que ele queria desdobrar, ele não conseguiu, porque ele desencarnou antes das outras edições saírem. Já o Livro dos Espíritos, ele não traz essa observação, porque ali é mais uma compilação de Allan Kardec. E ele faz algumas anotações, né, alguns comentários, mas os comentários são muito mais sintéticos e muito mais assim em consonância com as respostas dos benfeitores. Querendo dizer isso por quê? Porque talvez, né, essa percepção
de que foi passada com muita ênfase de uma transição mais espiritual, até para a gente não ficar muito angustiado. Mas a gente precisa entender que lá no próprio Livro dos Espíritos tem essa perspectiva da lei de destruição, que é uma lei muito difícil da gente entender, muito difícil da gente lidar, porque dá um certo medo. Pois bem, eu me recordo de 4 revelações, né? 4 comunicações e revelações que eu pude acompanhar sobre essas mudanças físicas. Então, o nosso planeta evolui, assim como nós estamos evoluindo. A evolução é lenta. Essa evolução, às vezes, alguns seres evoluem um pouco mais rápido do que o planeta, e às vezes o planeta, pelos outros seres, evolui mais rápido do que alguns outros encarnados. E aí tem aquela questão de exilados, etc. E alguns até conseguem ser promovidos, né, a outros planetas, ou promovidos na tarefa dentro desse planeta, dentro dessa transição. Nessa perspectiva, eu me recordo de 4 comunicações, e como uma delas foi dada pelo Divaldo Pereira Franco, e ele fez isso depois em público, como você pode encontrar na TV da Mansão do Caminho, na quinta-feira da semana passada, e aí você faz o link de quando eu fiz essa palestra, de quando vai ao ar, mas foi dentro das calamidades no Rio Grande do Sul. Eu encontrei o seguinte: quando eu estava no congresso em Valência, Congresso Espírita Internacional, uma médium, que minha mãe, ela então tem uma percepção, né, e me manda uma mensagem assim: meu filho, eu tive uma percepção como se algo muito ruim, uma grande mudança física fosse acontecer. Só que ela ficou tomada de medo, de pavor mesmo. E os espíritos colocavam assim: você tem que publicar como se você fosse ser uma pessoa salvacionista, entendeu? E aí ela conversou comigo, eu falei: olha, mãe, então eu trouxe a mensagem de Kardec, essa questão da mudança geracional que tem a Gênese. E nós conversamos então e falou: olha, pela angústia que você está, certamente não foi bem um espírito evoluído que te deu, porque não é para você sair publicando isso, né? Vamos ficar guardado. Essa informação ficou guardada faz tempo, esse congresso de Valência. Pois bem, alguns anos depois, eu participo de uma reunião fechada, com uma pessoa mais famosa, né, do que minha mãe, que é uma médium anônima, mas tem mediunidade. Eu próprio, enquanto pesquisador, né, psiquiatra, já testei a mediunidade dela, fraternalmente falando, em reuniões mediúnicas. Então pode dizer que é médium mesmo. Mas essa outra mais famosa, e aí numa reunião mais fechada, ela traz a revelação que foi muito parecida com a revelação de minha mãe. Falando de quê? Basicamente o quê? Mudanças físicas no globo que vão, digamos, estar em consonância ou até acelerar esse processo de transição. Mas, outra vez, todos ficaram muito tomados de angústia. Inclusive, a mensagem era passada com esse teor assim, de muita urgência e de ser publicada, etc. E gerou uma grande angústia. Mas eu vi, antes de a mensagem ser publicada, como minha mãe teve o convite, digamos assim, de ser publicado, e ela, junto comigo, tivemos assim: vamos ter calma, vamos ver o que vai acontecer. Pois bem, depois eu vi uma terceira pessoa trazendo essa revelação, não mais em contato direto comigo, mas eu vi também a angústia que gera nas pessoas, porque eu tenho contato com muitas pessoas, né? E não só espíritas, mas também tenho contato com muitas pessoas espíritas, e vejo que às vezes uma coisa gera, né, uma fala gera nelas. Mas, recentemente, logo depois do aniversário do Divaldo Pereira Franco, em que eu estive fazendo uma palestra no sábado anterior, e ele fazendo o workshop, o Essencial, inclusive, não tenho dúvida que aquele workshop foi uma demonstração de manifestação espiritual, porque o Divaldo, o homem, fisicamente falando, estava bastante debilitado, né?
E, inclusive, quando eu estava indo para o seminário, ele me falou: meu filho, olha, se prepare aí, pense aí em alguma coisa sobre isso, sobre aquilo. Falou duas frases de Jesus, porque eu acho que você vai ter que falar também. E aí, lá no seminário, ele falou: olha, inclusive os palestrantes que eu pedi, e eu ter sido um deles, ele já tem pedido, inclusive, lá no início, falado com a Thelma Sarraf, que podem confirmar a informação. Ele brincou: olha, vai deixar para a próxima reencarnação, porque ele sentiu muita vitalidade. Você via ali que era o Divaldo médium falando. Quando acabou o seminário, ele trouxe na intimidade do almoço, ele trouxe várias dessas informações que ele depois trouxe a público na palestra, falando sobre as calamidades públicas do Rio Grande do Sul, mas aí ele trouxe de uma maneira abrangente, não só do Rio Grande do Sul, mas as mudanças do mundo. E, lembrando-me, eu fui percebendo que ele já ia falando aos poucos em conversas nos bastidores de mudanças físicas, geológicas, geográficas. Mas foi a primeira vez, isso me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi um médium tranquilo, resignado, sereno, passando essa informação. E vi as pessoas que estavam no ambiente tranquilas. E eu próprio me sentindo tranquilo. Como foi a quarta vez que trouxe... Porque a gente não pode ficar preso aos detalhes do que vai acontecer fisicamente. Porque isso é certamente existe um lastro de abertura, de possibilidades, assim como existe no nosso planejamento reencarnatório, né? Existem possibilidades, mas a gente pode ir traçando os pormenores conforme a nossa vida vai acontecendo. Mas a grande questão é, olha, 4 em épocas diferentes, né, sem se comunicarem, trazendo a informação de que alguma coisa física ia acontecer no planeta. E essa alguma coisa física ia estar relacionada à transição planetária e, inclusive, digamos assim, acelerando a evolução espiritual das pessoas e também a evolução espiritual das pessoas gerando essas mudanças físicas. Mas aí vem um pouco mais. Não só a evolução espiritual das pessoas, também, quando falo evolução, a evolução positiva, mas, sobretudo, a evolução também perturbada. Por quê? Porque muitas dessas tragédias que a gente vai acompanhar e está acompanhando também são consequências do nosso uso abusivo da nossa casa, dos nossos recursos, da nossa abundância. Assim como um homem, ser humano, quando usa mal a sua inteligência, reencarna com consequências dolorosas, a coletividade, quando usa mal os recursos que Deus deu dessa casa, desse organismo chamado Terra, também vai ter consequências dolorosas, destrutivas, para ver se essas destruições catalisam mudanças positivas, assim como reencarnações expiatórias podem catalisar, acelerar mudanças espirituais positivas em nós. Então, a lei dos indivíduos está em total consonância com a lei dos planetas, a evolução espiritual em total consonância com a evolução do planeta. E assim como nós aprendemos pelo amor, nós também, e fazemos transformações pelo amor, nós também somos transformados e aprendemos e expiamos a partir de escolhas dolorosas, abusivas que nós fazemos. É provável, queridos amigos, que tudo isso esteja na nossa intimidade perispiritual, como alguma intuição de que algo iria acontecer. Mais ou menos como aquelas pessoas que estavam naquele momento, na época de Jesus, e Jesus falava de mudanças. João Batista, de forma mais enfática, falava assim: raça de víbora. João Batista não falava de forma tranquila, ele falava de forma enfática. E essa forma enfática era chamando as pessoas para o arrependimento, para poder estar em consonância com a possibilidade de estar com a túnica nupcial para esse novo momento. Então, quando aparecerem João Batistas que falam de forma mais enfática, nos chamando
ao arrependimento, pela sabedoria que já guardam, talvez a gente precise ter humildade enquanto coletividade e tranquilidade de entender que essas coisas acontecem e estão, de certa forma, mais ou menos previstas dentro da visão espírita, só que de uma maneira que não cause angústia antes do tempo. Mas agora tem chegado o tempo. Tem chegado o tempo de mudança. E o convite que eu queria finalizar o nosso encontro, para diminuir a nossa ansiedade, é não só ter esse entendimento, mas também ter a ação. Esperança. Esperança tem 3 componentes: a meta, o propósito, o objetivo, as ambições. O que eu espero. Esperança tem a paciência, porque esperar envolve ter um tempo para as coisas acontecerem. Mas a esperança tem ação. Então, quando eu esperanço, no verbo esperançar, eu ajo. A esperança tem a ânsia, tem a ação. Eu ajo pensando na minha meta, pensando no meu objetivo. E por isso, por estar agindo, pensando no meu objetivo, eu consigo ter paciência. E paciência é tranquilidade. A ação, pensando nesse objetivo, nesse propósito maior, que está vinculado a uma esperança, a um objetivo de mudar para melhor o nosso patamar e o patamar do ambiente, faz com que eu fique mais tranquilo. Porque na minha cabeça vem assim: eu estou fazendo a minha parte. E de fato, quando eu estou fazendo algo do ponto de vista esperançoso, eu estou fazendo algo para o bem. E isso, de fato, não é mais uma ilusão, é uma realidade. É uma esperança baseada em fatos, porque é baseado em ações. Esperança não é esperar. Esperança é agir hoje no que é possível, esperando o amanhã chegar, porque o caminho precisa ser trilhado. Existe uma transição pessoal e coletiva. E para isso, nós somos convidados a esperançar, a sermos a esperança no mundo, para podermos criar esperança dentro de nós. Criarmos não só confiança em Deus, mas sermos uma pequena parcela, uma pequena gota d'água de esperança divina dentro de nós e dentro do mundo. Cada um da forma que se pode, cada um da forma que tem condições, mas todos fazendo. Essas mudanças físicas que acontecem e acontecerão ainda mais, elas vêm como um convite para abrirmos o nosso coração, não ao temor, não à ansiedade que paralisa, mas à ação que acalma, à ação solidária, à ação no bem, à ação esperançosa, para nós podermos sim dizer: eu sou um soldado do Cristo. Eu combati o bom combate. Eu estou fazendo a minha parte. É esse o convite principal, e eu tenho visto isso, coordenando junto com a Mônica Queiroz, amiga psicóloga, um trabalho que já vem como consequência dessas percepções em contato com esses médiuns notáveis, para que a gente seja convidado, nós que temos a nossa limitação bem maior do que esses outros arautos, para fazermos a nossa parte. E é curioso, a nossa parte é mínima, mas todas as pessoas que entrem em contato, sendo atendidas ou não, e eu entrei em contato diretamente para marcar, fazendo o trabalho que a minha secretária no meu trabalho profissional faz, porque todos somos um na obra de Deus, percebi a gratidão, a esperança, a tranquilidade das pessoas só em receber um telefonema marcando uma data para poder ser ajudada profissionalmente. É isso, queridos, que nós podemos fazer. Fazer a parte que nos compete. Não trazermos soluções que nós nem temos condições de perceber porque nós não estamos em cima do monte, olhando e percebendo o futuro com total clareza. Mas estando no vale, fazendo a nossa parte,
para nos defender do egoísmo destrutivo e, quem sabe, de defender a humanidade do egoísmo destrutivo do ser humano. Esse é o convite. Esperançar para diminuir as incertezas, porque temos a convicção de que estamos fazendo algo e assim diminuirmos a nossa ansiedade. Que você fique em paz, especialmente você do Rio Grande do Sul, você em qualquer parte do mundo que esteja passando por essas dificuldades transicionais da transição, que você esteja em paz, se apegando e pegando na fé. Que assim seja.